Fala pessoal, beleza? Bom, voltando aqui, este agora é o vídeo parte 2, né, no caso do nosso sisteminha aqui, um CRUD com ASP clássico e o MySQL aqui. No primeiro vídeo, né, no caso a primeira parte, a gente viu como criar nosso arquivo de conexão, né, com o banco de dados, passando aqui o driver, o servidor, usuário e senha e o nome do banco de dados. Fizemos aqui também uma consulta do banco de dados, trazendo todos os usuários e montando aqui uma tabela com esses usuários, onde nós tivemos esse resultado aqui. O template modelo, né, eu deixei para download para vocês estarem acompanhando. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, acessa lá o primeiro vídeo, lá tem um link para download desse template. E aí vocês podem continuar aqui seguindo esse tutorial. Bom, como nós já fizemos desculpa, já fizemos a listagem, agora o que nós precisamos fazer? No caso, como eu falei no primeiro vídeo, o CRUD no caso seria as 4 funções básicas do banco de dados, né? No caso, uma consulta ali, uma inserção, uma atualização e a exclusão de registro. Então, no caso aqui, eu já fiz a consulta, ou seja, criei aqui na nosso arquivo index, eu fiz aqui uma query para ele listar os usuários. Fiz um loop aqui para ele pegar o resultado dessa query aqui e listar aqui os usuários. Então, beleza. O primeiro vídeo foi basicamente isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, nós precisamos fazer o quê? Um novo cadastro. Então, vou dar só uma pausa aqui, primeiramente, só mostrar, não sei se quem está vendo esse tutorial e deve estar se perguntando como que executar o ASP na sua máquina. Basicamente, você só precisa ativar os recursos no Windows, esses recursos aqui, para você ter o IIS. No caso, você precisa ativar o IIS na sua máquina. Para ativar, você vai lá no seu painel de controle e localiza esse item aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. Quando você abrir ele vai abrir essa tela aqui, e aonde você vai? Você vai ativar o que? Esse item aqui, serviços de informações da internet. No caso, eu estou usando aqui o Windows 10, né, no caso. Mas no Windows 7 ou 8 é a mesma coisa. O caminho é basicamente o mesmo. Então, você vai ativar esse aqui, serviços de informações da internet. Então, basicamente, se ativando ele, eu vou deixar aqui, como que está configurado o meu. Esse item aqui, tá vendo? Esse item aqui, cadê ele aqui? Aqui. Então, no meu item, eu deixei ativado isso daqui, eu ativei ele. Aí eu só expandi para poder ativar aqui ferramentas de gerenciamento da web, console de gerenciamento. Aí você ativa isso aqui, serviços da World Wide Web. E esses recursos de desenvolvimento de aplicativo. Então você ativa todos esses aqui, ASP, ASP.NET. Eu ativo isso aqui porque às vezes eu utilizo o Visual Studio, então para fazer aí alguns sisteminhas, alguns estudos, no caso com ASP.NET também, com C Sharp e VB.NET. Então você ativa esses aqui. Tem esses aqui também, recursos. Se você quiser, você pode deixar ativo. E aqui eu deixo esse aqui ativo. Então você ativou esses itens aqui, e você vai e dá um OK. Ele vai instalar. Quando ele instalar, ele vai criar essa pasta aqui, NetPub. Aqui dentro dessa NetPub você vai ter aqui www.root. Nessa www.root é onde vai ficar seus sistemas. No caso aqui, eu estou utilizando
esses são os sisteminhas que eu possuo atualmente. No caso, são alguns estudos que eu tenho feito e nós estamos nesse aqui, né? No caso, eu criei uma pastinha e coloquei esses arquivos aqui, que são esses arquivos aqui, ó. Certo? E aí, beleza, feito isso, né? Você cria aí uma pastinha chamada, sei lá, teste e coloca uma index, cria um arquivo index.asp, coloca aí um HTML básico com um body aí hello world e localiza aqui, aí você vai na sua localhost, barra a pasta e barra index.asp e vê se ele vai estar executando aqui. É bem simples. Na internet tem bastante dicas, tutoriais como você fazer isso. Mas em termos práticos é isso, tá? Vamos voltar ao sisteminha. Beleza. Então nós já temos aqui a listagem dos usuários. Nós precisamos agora, eu quero ter a possibilidade de adicionar mais usuários. Para a gente adicionar um usuário, como eu no template aqui, eu deixei aí disponível o form, né, já montadinho aqui. Então, se você baixou aí fez o download dos arquivos, você já tem esse arquivo aqui pronto. Basicamente, eu só estou usando o que? Só estou usando. Cadê? Vou voltar aqui. Estou no arquivo errado. Tutorial aqui. Beleza. Então eu estou usando o que? Estou usando basicamente somente no form usuário dois campos, que é o nome e o e-mail. Nada mais que isso aqui. E aí no caso, o que a gente vai fazer? Eu preciso então adicionar, quando o usuário preencher esses dados aqui, eu preciso inserir no meu banco de dados na tabela de usuários, certo? Para a gente fazer isso, então o que a gente faz? Esse arquivo aqui já está montado com o name, com o tipo. O HTML5 é interessante porque aqui no tipo, se você já fala que é type e-mail aqui, no caso ele já vai validar para você. Ó. Então, se você tentar cadastrar aqui qualquer coisa, ele vai falar aqui, ó, inclui um arroba no endereço de e-mail, tá? Então isso o HTML5 é bom por causa disso. Tem esses atributos bem interessantes. Mas vamos lá. Então, como o meu formulário já está pronto, então beleza, eu preciso inserir o que o usuário digitar nesse formulário, certo? Salvar no banco, beleza. Na minha index, esse botão aqui, ó, form usuário, eu estou chamando aqui no caso. Você pode ver que é o URL aqui embaixo que ele montou, tá vendo? Form usuário, ID 0, beleza, que é um novo registro. Então, vamos lá, vamos partir para fazer o nosso arquivo. O que a gente vai precisar aqui no nosso formulário? Somente uma action, no caso que vai ser, eu vou dar um nome aqui de cad usuário.asp. Então nós precisamos o que? Criar essa página de cadastro de usuários. Então eu vou aqui adicionar um novo arquivo chamado cad usuário.asp, que é aqui. Nessa cad usuário.asp, o que eu vou ter? A abertura, né, da tag do ASP. E aqui eu vou colocar a minha regra, que vai ser o que? Requisitar, pegar os parâmetros que estão sendo passados do formulário e inserindo no meu banco de dados. Como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o que? Primeiramente, eu vou fazer um request dos campos, certo? Então, para fazer o request, eu vou falar aqui, eu vou criar uma variável name que vai receber do meu formulário o campo name, que é esse campo name aqui. Ó. Então, request name do meu formulário, o campo nome. Então aqui tanto faz, poderia estar nome, poderia estar qualquer coisa aqui no seu request. Você vai falar o nome que você definiu aqui no campo name. No e-mail é a mesma coisa.
Então eu vou pegar o name e vou pegar o e-mail. Certo? Fiz a requisição, fiz o request aí dos meus campos do formulário. Para evitar SQL inject ou coisa do tipo assim, no caso, numa string, porque o usuário pode vir aqui e digitar aspas simples, por exemplo, entendeu? Então, para retirar esses aspas simples, para você evitar que esses aspas simples entre e possa causar aí um erro de query, né, no MySQL, eu vou fazer o que? Vou fazer um replace. Vou falar aqui, tirar isso aqui, eu vou fazer um replace. O meu campo que eu estou requisitando, que eu estou pegando, e vou falar que o que? Que trocar esta aspa simples por vazio. Ou seja, se o cara colocou isso aqui, eu simplesmente retiro para evitar erros no meu banco. Então, faça a mesma coisa para o e-mail. Assim a gente evita erros. E tem outro campo também que é fundamental, que ele está vindo aqui na minha string, que é o ID, tá vendo? Então eu vou fazer aqui também, eu vou requisitar também o ID. Só que o ID, ele está vindo na URL. Então, como ele está vindo na URL, eu não posso usar o request.form, porque ele não está vindo do formulário, está vindo da URL. Então, para você pegar da URL, você pode utilizar dois métodos, ou query string id, que ele pega da string lá da URL, ou request.item id. Então, os dois vão funcionar, é a mesma coisa. É isso aqui, pronto, os dois vão funcionar. Beleza. Então agora eu vou fazer o que? Aliás, eu vou fazer o seguinte, por enquanto eu não vou requisitar ele ainda não. Vamos fazer primeiro, depois eu mostro para vocês porque que depois eu vou usar esse ID, certo? Então vamos lá. Requisitei os campos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso montar então a query que vai inserir esses campos na minha tabela de usuários, certo? E vou passar aqui os campos que eu vou estar inserindo, que são os campos name e e-mail, que está aqui na minha tabela, name e e-mail. Então, ou seja, insira na tabela de usuários nos respectivos campos nome e e-mail os valores que eu fiz o request aqui. Então, o campo name, vírgula, o campo e-mail. Repare aqui que eu estou usando aspas simples e depois o aspas duplas, que é para eu concatenar, porque basicamente para você inserir um registro no banco aqui, para você montar essa query, o resultado no caso seria isso, né? Tipo, exemplo, Rodney aqui, sei lá, fulano, e aqui o e-mail fulano@a.com, por exemplo. Então, para ficar dessa forma aqui, eu uso o que? Eu concateno com aspas dupla e utilizo este caractere aqui para poder concatenar minha variável. Então o resultado dela, se eu colocar aqui um response.write, vocês vão ver qual que vai ser o resultado dela. Então vou salvar aqui e vou falar com a minha action aqui, no caso já está aqui, ó, action cad usuário. Então vamos ver qual que vai ser o resultado disso aqui. Salvar, vamos lá, voltar, adicionar, teste, salvar. Então olha só como ele montou.
insert entre usuários, o campo name e o e-mail, os valores. Ó, tá vendo como ele ficou? O nome e o e-mail, tudo certinho. Se eu executar isso aqui no banco, ele vai inserir sem erro. Vou fazer aqui uma query. Se eu usar essa query aqui, ó, ele inseriu, certo? Teste, teste. Se eu vim aqui dar um F5, tá aqui, ó, teste, teste. Beleza. Então agora eu preciso executar essa query no banco. Então para executar a gente já viu aqui, ó, a gente usa o comando com db execute SQL. Então eu venho aqui e falo com db.execute str_sql. Então se eu fizer isso aqui, ele já vai me executar. Mas primeiro, claro, eu preciso incluir a minha conexão. Para incluir a minha conexão, eu vou fazer isso aqui, ó. Pegar essa aqui e vou adicionar aqui. Vou falar aqui no formulário que ele é, que aqui é VBScript, para ele ficar padrão, né? Então aqui eu incluí o meu arquivo, na pasta includes o arquivo conexão.asp. Se eu fizer isso aqui e voltar aqui no meu e fazer um teste aqui, ó, meu novo registro. Então registro @teste.com e salvar. Ó, se eu vim aqui no banco, ele já inseriu, tá vendo? Meu novo registro, registro @teste. Beleza, mas não tá tão intuitivo, porque ele fez e ficou numa página em branco. Então o que eu vou fazer? Vou redirecionar ele usando o response redirect para minha index.asp. Então ele insere e manda para minha index.asp. Vou voltar aqui. Vou dar um response.end para ele parar depois que ele redirecionar. Então aqui você finaliza e aqui você redireciona. Então beleza. Se eu vim aqui, novo @com, salvar, ele me redirecionou para cá. Se eu vim aqui na minha listagem, aqui está o registro que a gente fez anteriormente e aqui está outro. Cadê o outro? Deixa eu ver aqui no banco. Opa. Eu tirei o ComDB aqui, ó. Então, para ele executar, tem que colocar na neural. Então, depois que ele executar, ele me redireciona. Então, vamos lá. Voltar aqui. Novo @a. Salvar. Redirecionou. Tá aqui. Novo @a. Eu vou colocar essa listagem aqui em ordem decrescente de ID para a gente já ver logo o resultado aqui em cima. Então, para fazer isso, eu venho aqui na minha index, na minha query, e falo para ele aqui ordenar, order by ID desk. Se eu vim aqui agora, ele sempre vai vir aqui no primeiro, certo? Vamos fazer um novo, só pra gente ver se está tudo ok. Mais um. Vou colocar aqui testando. Testando@.com. Salvar. Tá aqui, ó, testando @a. E no nosso banco de dados tá aqui os registros. Então, ou seja, nosso cadastro já está funcionando, certo? Foi bem simples, você viu, né? Nosso formulário, o nosso cadastro, e ponto. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu usar a alteração de um registro no banco de dados, para não ficar o vídeo muito extenso. Beleza, galera? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo.